Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Eu espero que você esteja bem. Olha, eu também espero que você continue bem. Nós estamos aqui começando mais um programa Opinião pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. TV Pantanal, Rede TV, Canal 22. Muito bom estar com você. Como vai? Vai bem? Olha só, o Opinião de hoje vai falar aqui da nossa produção agrícola, agropecuária. Vamos falar do agro propriamente. E mais uma vez, com satisfação, a gente vai estar entrevistando nesta noite, aqui no Opinião, o senhor Normando Corral, produtor, presidente da FAMAT. E então vai girar em torno dessas pautas aí, voltadas a esse setor, o nosso programa de hoje, não é? E você pode interagir conosco, caso você queira, uma pergunta, sugestão, enfim, 99932-2529, à sua disposição. Interaja com a gente aqui, é muito bom estar com você aqui no programa Opinião há mais de 2 anos, ao vivo. Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque foram 2 anos árduos. Por quê, Paulo? Porque uma pandemia aí que assolou o planeta inteiro. Aqui não foi diferente. E a gente aqui, né? Lorenberg ali, eu aqui e os nossos entrevistados sempre ao vivo. Aqui também a gente sempre obedecendo aquele distanciamento regulamentar de mais de 1,5 metro. Então, a gente sobreviveu e estamos aqui com muito orgulho e carinho porque você está conosco. E Deus está conosco, como diz a música também, né? A música da Elis Regina, que na verdade é do Ivan Lins, que a Elis Regina gravou e fez um sucesso naquela época, no início dos anos 80, 81, não, 81 ela morreu, 82 ela morreu. Em 79, a música chamada Cartomante, que diz assim, Deus está conosco até o pescoço. É bem isso, não é? Mas, enfim, deixando a profundidade de lado, Lorenberg, salve, salve, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, a você que acompanha a Opinião pela internet também, pela página no Facebook da TV Pantanal, ou então pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Aqui, ali, acolá, em qualquer canto do mundo, você que nos acompanha online também. Senhor Normando Corral, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo, por ter aceito. Eu gosto assim, quando eu ligo para o senhor Normando, não tem tempo ruim assim. Paulo, eu estou aqui no Tangará, rapaz, para eu chegar aí, será que eu vou chegar a tempo? Um dia ele chegou dormindo aqui quase, né? Porque disse que estava cansado. E veio, rapaz, assim, veio de dormir, não, veio para cá. E deu uma grande entrevista para a gente, mais uma vez. Você está com sono hoje não, né? Sempre. Eu durmo bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos aqueles telespectadores. É sempre muito bom vir aqui e a gente tem esse compromisso com vocês de poder falar sobre o agro, poder falar sobre a federação. Mas o sono vai junto. Eu também, eu vivo dormindo também. Olha só, o Plano Safra 2022-2023, rapaz, o próprio agro parece que se surpreendeu. Eu esperava assim um 300 bi e vieram 340 bi. O que se pode ter de agora em diante com esse Plano Safra aí, né? E mais ainda, eu gosto de perguntar para o pequeno, as cooperativas, enfim, a margem de juro, enfim, o que nós podemos esperar desse Plano Safra que foi lançado há uns 10 dias aí pelo presidente Bolsonaro? Paulo, olha, uma boa pergunta. 340 bilhões é muito dinheiro, bastante dinheiro mesmo. Inclusive nos surpreendeu, porque a gente sabe das dificuldades do Tesouro nesse momento. Taxa de juros também a gente sabia que teria um aumento, porque foi no mundo inteiro, por causa da pandemia que você se referiu anteriormente, a economia no mundo inteiro ela deu uma balançada, né? E as taxas de juros subiram, então normalmente iria acompanhar a taxa Selic como acompanhou. Só que a demanda hoje pelo agro ela é maior que isso, a necessidade hoje é de 900 bilhões, né? Mas isso aí está sendo feito também, não só com os recursos oficiais do governo, mas também tem outras instituições financeiras entrando. Está tendo uma mudança, na verdade, no comportamento de como se tomar crédito, né, no agro.
tem a função do dinheiro público, do dinheiro estatal, porque ele sabe que cada real aplicado ele tem um grande retorno no agro, mas a expectativa foi alcançada dos produtores. E o governo tem feito tudo para que a produção agropecuária nossa continue dando as respostas que tem dado na geração de caixa para a economia do país. Mas não tem um lance assim que a taxa de juros, pela perspectiva, pelo que foi anunciado, ficará menor que a Selic? Não, você tem recurso obrigatório que é menor que a Selic e o governo faz uma equalização disso aí. Mas isso é um valor que cada um no seu CPF pode pegar até um valor. Fora disso aí é recurso livre, chamando de recurso livre. E aí todos, seja bancos públicos ou não, eles podem emprestar e aí é mercado, puro mercado. A taxa que tem esse subsídio são a taxa até um valor que a pessoa pode pegar, principalmente colocado para pequenos e médios produtores, e fora isso aí o mercado é livre e acompanha a taxa de juros. Fora isso não tem como. O que vem podemos chamar de novidade? Eu não sei se é novidade, mas eu vou perguntar porque eu tenho uma certa dificuldade de entender. A desburocratização para o pequeno, principalmente, que eu vou frisar aqui, como é que está isso nesse plano safra? Vai ter burocracia para o cara acessar, mesmo com a margem de juros mais em conta? Como é que está aí? Como é que está o desenho desse plano safra aí para o pequeno? O problema da burocracia no Brasil não é só para o pequeno, né? E não é só para o agro. É uma maneira geral. A gente há muito tempo, nós já tivemos lá atrás, anos atrás, um ministro da desburocratização que não conseguiu fazer o que deveria. Tem que simplificar as coisas no Brasil. Há uma miríade de leis, portarias, uma série de coisas, tanto na questão tributária como na questão ambiental, que faz uma confusão danada, principalmente quando você vai tomar crédito. O pequeno, se for você pegar o pequeno e micro, tem problema até de questão fundiária, o cara não tem um documento da terra dele, certo? Aqueles assentados, por assentados, eles não têm às vezes o título disso aí, sem o título não consegue tomar crédito. Então o problema de burocracia no Brasil ele tem que ser resolvido de maneira geral, não só para o agro e nem só para o pequeno, para todos. Se o ambiente for hostil para o investimento, é claro que o capital vai para outro lugar, onde o ambiente não seja hostil, e aí é que vai fazer a geração de riqueza. Professor? Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor e eu particularmente porque aprendo e aprendo muito. De nada, Lemberg, nós estamos aprendendo aqui. Presidente, eu vou explorar um pouco mais a sabedoria e o conhecimento do senhor naquela primeira resposta que o senhor acabou de nos dar. Mas antes, eu gostaria de trazer um detalhe aqui. No mês de maio, a FAMATO entregou ao Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento as propostas que atendem melhor aos produtores rurais de Mato Grosso, para compor o Plano Agrícola e Pecuária da safra 2022 a 2023. E entre as demandas estão, eu elenquei aqui 2 itens. A primeira delas, o aumento da ampliação do volume de recursos rural, tanto no custeio quanto no investimento. E o segundo item é o aumento de recursos de custeio agrícola por CPF. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor por cada um desses 2 itens de demanda que a FAMATO entregou para o Ministério da Agricultura. Tá, Lorenberg, vou no primeiro que você falou, o aumento de recursos. O Mato Grosso, o ano passado, ele passou a ter o maior valor bruto de produção agropecuária do Brasil. São 200 bilhões de valor bruto de produção agropecuária. Passamos o estado de São Paulo, que até então tinha o maior valor bruto de produção, e hoje está em 160 bilhões. Então, as demandas no estado de Mato Grosso, pelo aumento da produção que a gente vem tendo, foram quase 12 milhões de hectares de soja plantados nessa última safra, em torno de 6 milhões, um pouquinho mais, 6 milhões de hectares de milho, segunda safra. Então, isso aí faz a demanda de mais recursos, não só para custeio, mas também para investimento, armazenagem, modernização de frota, uma série de coisas. Então, é da própria dinâmica do aumento da produção agropecuária no estado do Mato Grosso que requer mais recursos. E por isso que eu falo que, às vezes, o governo não vai conseguir atender tudo isso aí, as instituições privadas, elas vêm e terão que atender.
A outra coisa que você falou aí, que é muito importante, é um aumento no valor por CPF. É que é o seguinte, ó, se você pegar 2 anos atrás, eu vou dar um exemplo que eu tenho citado aí bastante, porque ele estava muito claro. Há 2 anos atrás, um trator de 300 CV de potência custava em torno de 600 mil. Esse mesmo trator hoje custa 1,5 milhão. Então, os custos aumentaram bastante. Fertilizantes, defensivos, o diesel. Certo? Então, o que a pessoa fazia com... Vou colocar o valor de R$1 milhão. R$1 milhão, ela não planta a mesma área que plantava 1 ano, 2 anos atrás. É por isso que o maior aumento no valor por CPF, para que a pessoa consiga continuar plantando o que plantava. Nada mais que isso. E com o aumento da taxa de juros também, para você pagar o serviço da DIF, ficou mais caro. Então, não é nada, quero mais, não, é fazer frente dos custos que aumentaram. Essas 2 demandas foram atendidas ou ainda estão... Não no todo. E ainda o seguinte, o plano agrícola-pecuário foi divulgado, mas ainda não implementado. Ainda tem algumas coisas que não consegue acessar recursos que estão lá. Então, mas tem uma expectativa boa. A gente sabe, pelo um momento de crise que passa não só o Brasil, mas todo mundo, principalmente na questão financeira. Inflação em países que tem uma economia estabilizada, como nos Estados Unidos, a inflação lá de 5% ao ano é uma loucura. Isso não existe lá. O mundo inteiro está tendo esse problema e a gente vê até, de certa forma, apreensivo, né, o que vai acontecer. Mas vamos ver, vamos em frente. Nós estamos escravos do dólar? Por que eu pergunto isso? Tem essa inflação sendo notificada, verificada no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos é histórico. 40 anos que não se via algo que se assemelhe a isso que está aí agora. Na Europa, muitos países, idem. E aí, aqui esteve uma representante de um órgão desses internacionais, eu vou tentar lembrar, daqui a pouquinho eu falo, mas dizendo que o Brasil, por ser esse grande produtor de alimentos, ele está na vanguarda, ele tem melhores condições, inclusive, de sobressair, de sair dessa crise com mais rapidez. Mas aqui, vamos centralizar aqui no nosso país e nosso estado. Nós estamos refém, existe uma luz no fim do túnel, ou vamos ficar dependendo de fim de guerra, de uma política mais arrojada do ponto de vista da economia? Como que o setor avalia isso? Para que na mesa a gente possa sentir os efeitos disso, né? O governo anunciou um pacote agora, por exemplo, o diesel, essa ajuda aos caminhoneiros, isso deve baratear, isso deve ser compensado de alguma forma no preço, na ponta, não sei. Como é que o senhor vê isso? Você fez um monte de pergunta aí na sua fala, não sei se eu vou conseguir na verdade não foi nenhuma pergunta, todas, foi só uma análise, foi só juntei tudo para avaliar o... Deixa eu falar o seguinte, olha, falar do agro. Você fez muita pergunta de economia, eu não sou economista, eu sou, por formação, engenheiro agrônomo. Mas falando do agro em si, aí a gente pode passar um pouco em economia também. O nosso negócio é a produção agrícola. O Brasil, nos últimos 40, 50 anos, ele deixou de ser importador de tudo aquilo que ele necessitava. A gente importava até arroz e feijão, prato típico, né, da culinária brasileira, e passamos a ser exportador. Então, ser exportador de alimentos é uma coisa recente para a gente. A gente exportava café, laranja, alguns açúcar, mas exportadores competindo com outros países, já principalmente aqueles que fazem agricultura em clima temperado, é uma coisa recente. E aí o mercado internacional é feito em dólar, não somos escravos, é o comércio internacional que é feito dessa forma. Mas o que acontece agora, aconteceu com a pandemia, é que saiu um pouco da agenda mundial a questão ambiental e entrou na agenda da preocupação com a segurança alimentar. O mundo todo, com essa pandemia, ele deu uma paradinha e falou assim, peraí, o que está acontecendo? E na questão de resposta à produção maior de alimentos, isso aí está acontecendo bastante no Brasil. Por que isso aí? Porque ainda nós conseguimos crescer em produção e produtividade, certo? Cresce em produtividade, aumentando produção. Com expansão de algumas áreas, convertendo áreas de passagem de baixa capacidade de suporte à agricultura, mas nós temos, e outra coisa, detemos o maior conhecimento em produção em clima tropical do que qualquer outro país do mundo.
A população do mundo está crescendo. Nos próximos 3, 4 anos, a Índia deve passar a China, em número de habitantes. Nós vamos caminhando aí para 8 bilhões de habitantes. E aí a necessidade de alimento. E a partir do momento, como a Índia, como aconteceu com a China, começa a sair de um nível de pobreza e começa a se enriquecer um pouco mais, que a sua população consegue um pouco mais de recursos, a primeira coisa que se faz é uma alimentação melhor. Isso é o básico do mundo inteiro, isso é sobrevivência. E isso vem acontecendo, por isso essa demanda tão forte de alimentos. E como nós somos os únicos não, mas que no momento tem o maior potencial de aumentar a produção, de responder a isso aí, então o foco está sendo no Brasil nessa questão. E é por isso que a nossa agricultura, a nossa agropecuária como um todo, tem demandado tantos recursos, mas também tem dado resposta com bastante produção. Professor. Eu vou aproveitar o conhecimento do senhor como engenheiro agrônomo, e há muito tempo está nessa lida, para fazer uma pergunta. Talvez o senhor não saiba do número, mas tem mais ou menos uma base para que nós possamos entender melhor esse jogo todo. Na década de 80, presidente, o estado de Mato Grosso chegou a ser o maior produtor de arroz, superando, inclusive, o Rio Grande do Sul, que era um grande produtor de arroz. Então havia muita produção de arroz. Agora, se nós pegarmos a década atual com a produção de arroz da década de 80, esta década agora a produção é inferior àquela de 80 na produção de arroz. E aí vem duas perguntas ao senhor, aproveitando mesmo o conhecimento do senhor. A que se deve essa queda na produção de arroz? É em razão de que o arroz não tem o mesmo mercado internacional que tem a soja e o milho, ou o produtor de arroz tem menos incentivo do que o produtor da soja, do algodão e do milho? Aliás, vou acrescentar mais um outro item, o feijão. Porque é isso que o brasileiro come, arroz e feijão. Caiu muito significativamente a produção desses dois produtos. Se deve a baixo incentivo do governo a esses dois produtos, ou não tem nada a ver com o que eu falei? Alguma coisa tem sim, Lulenberg. Deixa eu responder. Eu não vou saber quanto se produzia na década de 80 quanto se produz agora, em números, mas isso é fácil de ver. Mas realmente o arroz reduziu bastante. A abertura de novas áreas naquela época se dava com arroz. As pessoas antes plantavam arroz para depois vir plantar soja. Falaram assim, nós precisamos dar uma dominada no solo, não uma domada. Mas não era, a gente não tinha tantas variedades de soja pesquisada que conseguia, porque a soja vinha lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, clima temperado. Mas graças à Embrapa, principalmente, grandes variedades e outros institutos de pesquisa, universidades e empresas, conseguiram fazer variedades adaptadas aqui e tiveram esse ganho de produtividade. Aí é outra coisa, realmente, você falou a palavra mágica aí, mercado. Principalmente o produtor rural, ele não faz o mercado, ele segue o mercado. Se você é um comerciante, você compra um produto para ser revendido, você sabe o custo que teve aquilo lá, coloca os impostos em cima, a sua margem de lucro e tenta vender, competindo com outros comerciantes. A indústria é a mesma coisa. Você faz a formação do preço do que você vende. Na agropecuária, não. Você não consegue fazer o preço que você vende. Então, é mercado. E se você estava lá, são culturas parecidas, com a agricultura de arroz, que não dava o retorno suficiente, aí é sobrevivência. Você tem que ir para aquela que dá. Parte é vocação? Mas muito pouco. Vai pelo mercado mesmo. Aonde foi melhor, o que é, qual a variedade que se sai melhor, qual a produção que você sai melhor, você tem mais rentabilidade, é que você vai. Mas tem que ver o seguinte, aqui também não tinha, se a produção de arroz era maior, mas olha só o que aconteceu aqui com o milho. Certo? Nós passamos, olha o que aconteceu com o estado do Mato Grosso, saiu de 7º produtor de etanol para 3º hoje, graças ao etanol de milho. Então nós crescemos muita coisa. Algodão, por exemplo, nós somos o maior produtor de algodão. Então, sai uma cultura e entra outra. Você falou do feijão também. Está crescendo aqui o feijão irrigado. E presta atenção no que eu vou te falar. Trigo. Trigo. Nós somos importadores de trigo ainda. Você vai ver o que vai acontecer com o trigo no estado do Mato Grosso. A pesquisa vem vindo, vai ter variedades aqui, e se realmente compensar o plantio dele, é o que vai ser feito. Está dizendo que vai ter um incremento significativo na produção de trigo? Eu acredito. Por conta dessas pesquisas aí? É a pesquisa que vem vindo. Ciência e prática. Nós falamos disso esses dias atrás
no evento que fizemos lá com a Embrapa, chamado Deve FAMAT crescer em que Embrapa patamar, Show. assim? Porque eu vi o Bolsonaro falar outro dia também dessa perspectiva aí, por conta desse trabalho da Embrapa. Mato Grosso, por exemplo, o que temos hoje para o que poderemos ter? Um incremento de mais ou menos... Deixa eu começar a plantar para ver o que vai ser, né? Não, quando porque se você pegasse o que acontecia antes, principalmente com o milho é um produto que era de baixíssimo valor aqui. O frete ficava mais caro. Como ele valorizou, cresceu a produção. Mercado. Certo? Não adianta falar que governo vai ficar incentivando. Incentivando com o quê? Colocando dinheiro? Ajuda básica? Não, mercado. É o mercado que responde a isso tudo. A questão do trigo, nós vamos chegar um pouquinho próximo da Argentina ou não? Ou está muito longe disso? A Argentina está numa situação ruim, né? Não, a produção de trigo. Nós devemos superar. Devemos superar? Eu acho que sim. Esses dias teve a maior produtividade que tem foi em Cristalina, em Goiás, milho irrigado. Certo? 9.000 e tantas toneladas. Então, nós temos aqui condições excelentes de produção. Nós temos regularidade de clima, vocação de produtores, vocação do Estado, terras com estrutura física do solo boa, topografia boa. Nós somos um Estado com vocação de produção agropecuária e com uma extensão territorial que dá para dar resposta a isso aí. Ok, vamos para o intervalo começo. Eu só queria lembrar aqui, que eu falei agora há pouco de uma pessoa, né, da dirigente aí, tinha esquecido o órgão que ela representava, na verdade, da OMC, a diretora-geral da OMC, que esteve recentemente no Brasil e fez essa declaração aí. Eu tenho até o nome dela, se eu conseguisse falar o nome dela, né, porque ela é nigeriana e o nome dela é complicadíssimo de se pronunciar, mas Ngozi Okonjo-Iweala, ela é diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Ela disse que o Brasil tem esse papel importante aí no fornecimento de alimentos e insumos agrícolas em meio ao aumento aí da insegurança alimentar planetária. Ela atestando isso, inclusive, reconhecendo esse potencial que tem o Brasil. O Opinião dá um tempinho só para o primeiro intervalo comercial de hoje. Volta no instante só, Bem, estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião desta segunda-feira, dia 11. O www.gazetadigital.com.br tem nesse instante os seguintes destaques. Alguns deles, pelo menos, a gente atualiza você aí, ó. Mato Grosso notificou 10 mortes e 2.747 novos contágios pela Covid-19 ao longo dos últimos 2 dias. Os dados constam do boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta segunda, dia 11. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 786.857 contágios, dos quais em 756.194 casos, as pessoas infectadas pela Covid se recuperaram do vírus, mas outras 15.055 não resistiram às complicações da doença. Além disso, há também 14.871 pessoas em isolamento domiciliar por conta do vírus. Nas unidades de terapia intensiva, UTIs, a taxa de ocupação hoje é de 79%, enquanto nas enfermarias é de 13%. Olha, o pré-candidato ao Senado, o deputado federal Nery Gellers, do Partido Progressista, se precipitou ao formalizar a construção de um projeto político junto com a oposição ao governador Mauro Mendes, do União Brasil. Pelo menos é o que avaliam alguns aliados e até adversários. O argumento deste grupo é que o desgaste deveria ser de Mauro e não declarar aí apoio a um aliado de primeira hora. Desta forma, Gellers aceitou o risco do desgaste, que não deve ser pouco.
então, com a decisão de Neri de abrir um diálogo com o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, principal adversário de Mauro Mendes, Geller fica com o peso de ter deixado um aliado, ainda que indeciso, mas o principal líder do Estado com favoritismo até o momento para enfrentar aí um segundo mandato. Até porque Neri, enquanto aliado, deveria ser um grande conhecedor de que com o governador não funciona na pressão, até mesmo porque nem o próprio Mauro se decidiu oficialmente pela reeleição. Com o Neri, a pergunta que fica, né? Como vai explicar aí que mudou tanto o seu posicionamento político? Esta é a grande questão, pergunta que não quer calar, e eu até duvido que o Lorenberg tenha essa resposta aí. Precipitou mesmo, Lorenberg? Eu acho, não quero influenciar na sua resposta, quem sou eu para influenciar Lorenberg, né? Mas eu acho que precipitou mesmo, ainda mais agora com data e horário marcado, ele e Fávaro para ir lá sentar com o Lula. Ó, Mauro não me quer, e eu estou sorto na braquiária. Como que você vê isso aí? Não, o deputado federal Neri Geller não precipitou. Ao contrário, existe uma brincadeira, eu vou repetir isso tantas vezes quanto forem necessárias, chamado parigato, que nós brincávamos quando o garoto sentava num banco, um espreme no outro, quem era mais fraco espirrava. Era exatamente esse retrato que nós tínhamos e que temos no estado de Mato Grosso, quando diz a questão dos candidatos ao Senado. Estava no parigato. E o Neri Geller percebeu aí que estava sendo preterido pelas pessoas próximas do governador do estado. E ele tinha que fazer o seu caminho. Ou ele recua da candidatura ao Senado e disputa a reeleição, ou mantém-se a candidatura ao Senado. Mas não poderia ficar refém de uma decisão que ainda ele não sabia quando virá. Uma segunda observação, errou taticamente o governador do estado. O governo Mauro Mendes, a princípio, só para encurtar a conversa, a princípio, ele usou a tática de jogar para frente uma decisão se seria ou não candidato e qual era a chapa que ele estaria montando. Ele atrapalhou nesse meio do caminho e enrolou as pessoas que estavam próximas dele, inclusive o próprio Neri Geller. E aí ele errou no tamanho desse percurso. Eu estou falando, errou o governador do estado. Porque o que ele deveria fazer era uma coisa muito simples no jogo político eleitoral, amigos. Sabe o que ele deveria fazer? Chamar as pessoas envolvidas na formação da chapa que o conduziria ele, Mauro Mendes, à reeleição. Quais são as pessoas mais diretamente envolvidas? O Pivetta, o Neri Geller e o Wellington Fagundes. Chamar para ter um grande bate-papo. Não colocar a chapa na mesa, não. Perguntar para cada um deles como deveria ser a chapa. É aí que o governador do estado errou. Não foi feito isso. Lorenberg, docemente constrangido, eu vou discordar de você. Ou pelo menos vou dar uma opinião diferente da sua. Mas não vai ficar com raiva de mim, não. Ao contrário. Nem vai falar com o Dorileu lá depois, fazer relatório. Ó, Paulo discordou de mim. Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho assim que ele precipitou, vou te explicar por quê. Tem um negócio aí chamado agro, né? Ah, o agro me apoia, que não sei o que. Ah, tem o Blairo que me apoia. Sabe o que significa isso, ele debandar para o outro lado? Você acha que, por exemplo, Blairo Mais, vamos pegar o Blairo, que é uma figura ícone aí da história do agro, né? Você acha mesmo que o Blairo, um sonho dos mais bonitos que seja, vai deixar de apoiar o Mauro para seguir o Neri? A questão não é apoiar o governador. Eu já vou só terminar aqui, você já emenda aí, que nós temos um entrevistado também aqui que vai tá doido para falar de política também. Não vai, na minha opinião, não vai. Então, precipitou porque ele, ao fazer isso, tá dando as costas para uma avenida que pode ser aberta, porque, na verdade, do coração do Mauro Mendes, isso já tem reunião, almoço, você até citou aqui um almoço que teve, onde todos declararam e estaremos.
Agora, o Mauro está com o Wellington, está até agora, pelo menos, né, por força partidária. Isso não quer dizer muita coisa também, lá na base que vai funcionar. O que eu falo mais é isso, esse apoio do agro, por exemplo, que é tido como um grande trunfo, não é? Não sei se ele terá, se isso não vai ser rachado. Por isso que eu discordo e acho que ele poderia segurar um pouco mais. E também acho que o Neri usou mais como forma de chantagear. Ó, Mauro, tá vendo o que você está armando, o que está conseguindo? O que você provocou? Estamos deixando você aí, entendeu? Para o Mauro sair de pianinho e ir atrás. Eu penso assim, que estou vendo assim, né? Aí pode falar agora, que você ia me cortar agora há pouco, mas pode ir à vontade. Não. É só duas coisas. A proximidade do Neri à chamada Federação Petista do PV e do PCdoB não significa que o Neri não venha votar no Mauro. Não é votar que eu estou falando, é apoio. Até porque o Percival Muniz ainda não foi candidato oficial do MDB. E quem falou que o MDB vai lançar candidato? O Neri tinha que achar um caminho. Se ele ficasse aqui, ele teria que voltar para a candidatura à reeleição. Errou, não foi o Neri. Quem errou foi o governador do estado. Ele calculou mal o percurso a ser feito. E quem garante que o agronegócio será uniforme na campanha? Em nenhuma campanha o agronegócio foi uniforme. Em nenhuma. Vamos imaginar uma pergunta só, amigo. Você acredita, telespectador, acredita mesmo? Se nós tivermos um outro presidente da República a partir de 2023, não importa quem seja, o agro não estará governista? Tá. O agro é pragmático. O agro é pouco ideológico e mais pragmático. É o que eu penso também, né? Agora, essas coisas, quem entende essas coisas de agro, está aqui do meu lado, esquerdo. Não que ele seja de esquerda. Senhor Normando, eu não vou colocar o senhor nessa bucha aqui, não. Mas eu quero perguntar o seguinte. O agro, essa coisa da uniformidade ou não do agro, isso nunca existiu, pelo menos que eu acompanho política aí há muitos anos, nunca houve. Mas ele influencia até que ponto? Qual que é o nome do rapaz que esteve aqui esses dias atrás, o presidente da ProSoja, que eu esqueço o nome dele, o do Antônio... Galvão, esteve aqui também, que tem apoio ao Senado, né? Qual que é como é que está isso no agro lá entre vocês lá? Olha, rapaz, bastante simples. Eu ouvi vocês falar bastante aí, algumas coisas eu concordo bastante com vocês, outras coisas eu não entendo porque vocês falam e outras coisas eu não concordo. É óbvio, né? Cada um tem a sua opinião. Mas uma coisa vocês estão absolutamente certo. O agro não tem esse negócio que o agro anda em bloco na política. Isso é uma lenda, é uma bobagem sem tamanho nenhum. Tem representantes do agro com força política, você citou o Blairo Mágico, foi governador, foi senador aqui do estado e que tem a sua força política. O Neri também, que veio do agro, mas isso não quer dizer que o agro caminha dessa forma como um bloco, não. E grande parte do agro também não participa muito da política, grande parte. Na minha opinião, até deveria participar mais, fazendo campanha, não só como candidato. Mas que isso aí está unido, não tem nada disso. A outra coisa é o seguinte, não tem ideologia nenhuma partidária no Brasil. Não existe. O cara pragmatismo, vai para o outro. Não é nem pragmatismo em determinados momentos. Na verdade, é o que é melhor no momento, em que partido que me abriu a porta, qual que me dá mais apoio. É isso aí que está acontecendo. Agora, o que nós temos hoje é o seguinte, nós temos polarizado no Brasil, não é só o agro não, polarizado duas candidaturas, a presidente da República. Polarizadíssimo. Certo? E aqui no estado do Mato Grosso, para governador, por enquanto não apareceu um oponente ainda que possa disputar com o Mauro. Está se falando daqui para lá, mas por enquanto ele está na frente. É dessa forma, bastante simples que eu vejo. Não tem, o agro está com esse, o agro está com aquele. Mas, quando você fala então de deputado estadual, as questões são muito mais regionais do que de setor. Que um deputado estadual representa mais a região do que um setor. E é falado aí quando começa a falar de que setor está com isso ou está aquele, aí é mais quando a gente está falando deputado federal e senador, que são 8 deputados federais, agora só um senador a ser eleito. Mas o agro não é que o agro é pragmático, não. Tem pessoas do agro que apoiam determinados candidatos, outros que apoiam outros. Quando eu falo pragmático é menos apaixonado, essa coisa do... onde tem resultado, o agro vai onde tem resultado, onde dá resultado. É opinião só. Sim, claro. Outra opinião que eu também tenho, Orenberg, é o seguinte,
só para encerrar aqui a minha participação nesse contexto, que quem manda... Você vai embora? Não, fica foi... aí, meu irmão. Provocou, né, Lulê? Essa história do Neri, o que me deixa irritado é o seguinte, enquanto cidadão, né? Estamos com o Mauro. Mauro, se você me quiser, beleza, está aqui. Isso aqui é a minha forma de pensar, meu plano, minha forma de... Ah, você não me quer? Então, rasga isso aqui, vai lá para o Lula, como tem reunião marcada para a semana que vem. Vai mudar, é capaz, por isso, para ter o apoio, para se viabilizar, é capaz de mudar todo o discurso, todas as suas diretrizes de pensamento, que pouco se assemelha àquilo que estaria com o Mauro, ou com o povo do Bolsonaro, o que seja que for. Muda tudo, o que ele quer se viabilizar. Eu não falo só o Mauro, não. Eu falo para o Wellington também, o Wellington, mesma coisa. Quando que o Wellington é Bolsonaro na vida, agora virou ser por causa do partido, entendeu? É só opinião minha só, né? Entendeu? Eu não... O que eu vejo, eu acho que não podia ser assim. Tinha que ter um pouco mais, se não ideologia, mas um pouco mais de certeza, para não ludibriar aquele que vai votar, né? Depois, se você quiser comentar isso no próximo bloco, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Só que antes do intervalo comercial, como é que está o tempo aí, Boca? Eu vou perguntar aqui para o... Eu não vou para o intervalo antes de perguntar aqui. Tá, eu vou perguntar aqui para o caríssimo nosso entrevistado de hoje, senhor Normando. Ô, senhor Normando, o que foi, o que você pode citar de principais temas discutidos nesse super evento que teve agora em junho, o Embrapa, na verdade, o Famato Embrapa Show? O que o senhor pode considerar aí que você pode dizer para a gente o que foi mais relevante aí no que diz respeito a esse evento aí? Principais temas discutidos. Uhum. Não, temas foram vários, se a gente fosse citar aqui ia passar até do intervalo. Mas é o seguinte, olha, como é que aconteceu e por que desse evento? Eu venho falando, não só eu, mas como técnico, como produtor rural, a gente vinha sentindo um pouco de falta da Embrapa. Ela como tivesse deixado de ser protagonista e as outras empresas multinacionais foram entrando na pesquisa, o que é natural também, mas a gente estava um pouco tendo um pouco de saudade da Embrapa. E aí, a Embrapa tem 43 centros de pesquisa espalhados no Brasil. Quantas? 43 centros de pesquisa. No Mato Grosso nós temos em Sinop, Embrapa Agrossilvo Pastoril. E aí uma equipe da Famato foi visitar alguns centros de pesquisa. Visitamos 27 centros de pesquisa. Claro que aqueles das pesquisas mais ligadas ao agronegócio do Mato Grosso. E aí nós tivemos uma surpresa, uma grata surpresa. Nós vimos que tinha muita coisa lá na Embrapa, certo? Que já estava, a pesquisa já estava consolidada, mas não tinha chegado ao conhecimento do produtor. E por que não tinha chegado? No Brasil, a extensão rural, que é aquele que faria para pegar pesquisa nas universidades, instituições de pesquisa, para pegar a ciência lá e trazer para ser colocada na prática, que é o produtor rural, isso aí acabou. Então teve essa lacuna e nós começamos a ver que estava distante, a gente não estava mais indo em nenhum evento para absorver tecnologia, a gente estava indo em eventos para comprar tecnologia daquele que queriam vender. Seja tecnologia embarcada em máquinas, seja tecnologia colocada aí em melhoramento genético. E aí nós convidamos a Embrapa para fazer esse evento. E ela gostou, porque ela também, nós vimos que estava sentindo um pouco assim, né? Por mais que ela tenha a Embrapa foi fundamental no desenvolvimento da agropecuária no Brasil. E ela detém conhecimento de tecnologia em clima tropical, fantástico. E aí nós viemos para trazer para aqui, para colocar para os produtores, falar assim, ó, o que a Embrapa tem aqui, e a gente não estava vendo. Então fizemos um evento, e é um evento que não era comercial, tanto é que só tinha 2 logomarcas no evento, da Famato e da Embrapa. Uhum. E aí a outra boa surpresa que nós tivemos é que todos os participantes estavam com vontade daquele evento que a gente não sabia bem o que era ainda. Esse evento nós começamos a pensar nele em 2018 para 2019. Ia fazer em 2020, primeiro semestre, pandemia não deixou, passou para o segundo semestre, não deu, 2021 não deu, fizemos agora 2022. E foi um sucesso, pelo que eu tenho notícia. Foi muito bom, muito bom. Fiquei muito pessoalmente, fiquei muito feliz. Institucionalmente também, bastante realizado pelo que aconteceu. Porque nós vimos o pessoal da Embrapa satisfeito, os produtores que aqui vieram, presidentes de sindicatos e todos envolvidos estavam muito satisfeitos com o que aconteceu. Que ótimo, que ótimo. Então tá, a gente vai para mais um intervalo comercial e logo a gente retoma aqui a entrevista com Normando Corral, presidente da Famato. É um instante só.
Olha só, a Opinião está de volta, o último bloco hoje do programa. O programa Opinião que entrevista o Normando Corral, mais uma vez, né, presidente da FAMATO com a gente aqui. Tem um assunto que eu sempre estou aqui abordando no programa, senhor Normando, que é a mão de obra qualificada. Na verdade, há quem diga, e a gente constata isso ao ver os números, uma espécie de apagão em termos de mão de obra aqui no estado de Mato Grosso. No agro, isso parece não ser diferente. Eu até cito um exemplo, eu gosto de falar sempre isso. Estive há um tempo atrás, há uns anos, 3 anos, 4 talvez, em Sorriso. Eu estava lá trabalhando por conta de uma missão lá e jornalística, e eu observava que a demanda lá para o agro, para a agricultura, lá para o trabalho que era feito no campo, eles estavam importando mão de obra do Piauí, do Maranhão, e isso chegava ônibus lá no Lemberg, assim, porque aqui não tinha. E parece, pelo que eu andei conversando com alguns produtores, continua não tendo. Produtores também não, presidente de FAMATO, presidente de Fiente, presidente FEComércio. O que está acontecendo? E eu queria que emendar nisso, linkar isso com o AgriShow, né? AgriHub, AgriHub, que é a conexão AgriHub, que também AgriHub Space. É isso, assim que fala, que aconteceu aí neste mês de julho já, que parece que tem esse norte aí de pensar tem essa preocupação aí, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, o problema de mão de obra, não só qualificada, mas de mão de obra de maneira geral, no Mato Grosso, ele está existindo há bastante tempo. A gente tem um estado com uma população pequena, né? Território muito grande, população pequena. Mas quanto à qualificação, não é o AgriHub, é o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É o Senar que tem a função de fazer a qualificação profissional e faz isso aí com muito esmero e bastante. Então, qualificamos aí 60, 70 mil pessoas ano. O AgriHub é um ente federado também, é um ente que faz parte da federação, mas ele está mais ligado à inovação e tecnologia. Tá? Pois é, mas por isso que eu falei para o senhor, só sem querer interromper o senhor. Quando eu falei lá de Sorriso, por exemplo, essa tecnologia, esse apagão que hoje se verifica, estava havendo lá já por conta, para operacionalizar, para operar uma máquina dessas aí, do campo, né, do agro, é só tecnologia, você entra lá, parece que está dentro de uma sala de computadores, então Sim. Por isso que eu perguntei. Não, então, mas não é o AgriHub, é o Senar que faz. É o Senar. Quem faz a qualificação com toda essa tecnologia são os instrutores do Senar. E isso aí é uma corrida que a gente vem fazendo há bastante tempo, porque a quantidade de tecnologia embarcada nas máquinas, colocada nas máquinas, as fábricas são muito rápidas em fazer mudanças. Às vezes uma máquina que 5, 6, 7 anos, ela já está obsoleta, já tem outra mais nova com mais tecnologia. Então a corrida que a gente tem que fazer para continuar mantendo informado os operadores é muito grande. E para isso nós temos sem treinamento, nós temos um em Sorriso e um em Campo Novo do Parecis. Senar. Senar, é o Senar que faz qualificação. O AgriHub, na verdade, ele é como um filtro, ele é para ficar olhando o que tem de tecnologia que pode trazer. E como um filtro, nós temos hoje muitas startups, muitas empresas querendo trazer soluções para os problemas do agro. Mas eu sempre digo o seguinte, se a solução para um problema que eu não tenho, não é uma solução. Então, a AgriHub faz espécie de filtro. E o Startup Space é o espaço que eles têm lá na FAMATO, onde fica isso aí sempre recebendo pessoas de outros estados, de outros países, mas sempre prestando atenção na tecnologia. Mão de obra, nós estamos falando da falta que tem. E qualificação, Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tá, e aí, só complementando, nós temos um problema sim no Mato Grosso. Vou te dar um exemplo, não é só na atividade rural. Nós temos um centro de excelência que vai ser construído em Tangará da Serra do Senar. Centro de Excelência em Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, IRPF, que é a nova virada de página, isso aí. A empresa que ganhou a licitação em 2019, ela não conseguiu, para fazer a obra, não conseguiu fazer, porque durante a pandemia, material de construção subiu assustadoramente, aço subiu 100%, e a empresa não só não conseguiu fazer a obra, como ela quebrou. Entrou em dificuldade, tinha mais obras licitadas pelo país, quebrou. Depois de outras licitações, agora ganhou uma empresa de Brasília. A dificuldade, essa empresa chegou agora há pouco tempo, já está lá com o seu parque montado. Qual a dificuldade? Mão de obra. Quer dizer, há muita obra no Estado, não só pública, como também da iniciativa privada,
Então falta de obra, falta gente no Mato Grosso. E para trazer dos outros estados não é fácil, porque nós estamos distantes. Tem município que está aqui dentro do estado do Mato Grosso que está a 1.200 quilômetros da capital. Então imagina de outros estados. Esse é um fator que a gente tem que enfrentar. Falta de mão de obra. Eu falei do AgriHub porque o tema parece desse ano, eu estava até lendo, não sei onde que eu estava lendo, se foi a Camila que mandou. Aqui, ó, o desafio das habilidades profissionais do agro. Por isso que eu quis linkar uma coisa com a outra. Se não tiver essa sintonia dos dois, dessa questão de se sondar aquilo que tem de novidade, de inovação, mas entender que para fazer funcionar isso tem que ter o material humano, tem que ter Não só isso, Paulo. Na verdade, para você funcionar isso aí, muita tecnologia marcada nas máquinas tem que ter conectividade, certo? E o Mato Grosso, pela sua extensão territorial, não tem conectividade. Então não adianta ter um equipamento para monitorar aquela máquina se ela está trabalhando num lugar que não tem sinal de internet para ela mandar. Então não é só a questão de mão de obra, nós temos que superar isso aí. Cobertura de conectividade para a gente é um problema que tem que ser solucionado. Mas a mão de obra hoje é um problema aqui. Mão de obra é um problema total, não só qualificada. A mão de obra, a demanda está muito grande. É só você conversar com qualquer um na construção civil, ou qualquer comércio aí, todo mundo com dificuldade de mão de obra. Professor. Presidente, eu tenho uns 2 ou 3 temas aqui para ouvi-lo, mas talvez não tenhamos tempo. Mas eu vou ver se esse primeiro item aqui tem um trecho de uma fala do coordenador técnico do Observatório do Clima e do MAP Biomas, o Tasso Azevedo. Ele chegou a dizer o seguinte, isso aqui está no site do Globo Rural, do dia 14 de dezembro de 2021. O senhor chegou a dar entrevista também nesse item também. Entre aspas, todos os ministros da Agricultura, nas últimas 2 décadas, inclusive, na época ainda era Tereza Cristina, inclusive a titular Tereza Cristina, o Brasil não precisa desmatar mais nenhuma árvore para aumentar a sua produção. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta. O senhor é da mesma opinião do coordenador técnico Tasso Azevedo, neste particular? A gente ia perguntar se foi eu que tinha falado isso aí. Não foi o Tasso. Clareou, mas deixa eu falar assim. Não, eu pergunto porque assim, você falou 2021, né? 2021. Eu no final de 2020 eu tive Covid de forma grave. Fiquei internado bastante tempo, entubado. E uma das sequelas é memória, sabe? Mas não que esqueça tudo, né? Algumas coisas assim. É o seguinte, olha, no momento, sim. Nós não precisamos, porque o que está acontecendo, especialmente no Mato Grosso? Lembra que eu falei agora há pouco que vai ter um centro de excelência na Grada da Serra do Senar para absorver conhecimento e depois multiplicar esse conhecimento não só para o Mato Grosso, como para o Brasil inteiro, e LPF, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, o F é de Floresta. O que está acontecendo hoje no Mato Grosso, e isso é mercado também, é que está se convertendo muitas áreas de pastagem, com baixa capacidade de suporte, em agricultura. Com isso aí, você acaba... E não diminuiu o rebanho. O rebanho ainda continua o mesmo. Por quê? Você consegue otimizar aquele solo, porque você pode plantar soja, o milho, e em alguns lugares depois, sem o milho, talvez o capim, ou logo depois do milho vem o capim. Você consegue ter uma oferta maior de alimento, porque nós estamos saindo de uma agropecuária que era extensiva para semi-intensiva e depois intensiva. Então, por enquanto, sim. Agora, para o futuro, aí temos que discutir. Na verdade, tem outra coisa para ser discutida. Nós fazemos toda a agricultura no Mato Grosso em torno de 12%, 13% de todo o território que é ocupado. Para vocês terem uma ideia, Illinois, Estados Unidos, um estado grande produtor, eles ocupam 91% do território do estado em produção agropecuária. 91. Então, é apta à produção, fizeram tudo. Não é com isso aí que nós queremos falar o seguinte, temos que desmatar mais. Não, mas a gente tem que aproveitar os recursos naturais que nós temos, como qualquer outro país do mundo fez, para ser o quê? Desenvolvido. E a nossa possibilidade de fazer agricultura aqui, por causa da regularidade de clima, solo, é um recurso natural que nós temos. Então, por enquanto, não precisa. No futuro, se for para 9 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas, aí sim nós temos que responder uma pergunta. Com quantas pessoas dá para viver nesse planeta e de que forma? Essa aqui é a questão. Essa é para o futuro.
Por enquanto, nós estamos conseguindo dar resposta com o que tem, produzindo mais e menos. Nenhum país do mundo faz 2 safras no mesmo local. Nós fazemos. Tá certo. Quero mandar aqui, antes de caminhar para o final do programa, um abraço para o Antônio. Ele me chamou hoje aqui na rede social e falou: Paulo, assiste todo dia no programa. Antônio. A esposa, Antônio Ribeiro. Ele e a esposa, Celi, estão acompanhando o programa. Diz que não perdem um só programa. Opinião. Eu e minha esposa, Celi, moramos no bairro Jardim Araçá, aqui em Cuiabá. Abração, obrigado, viu? A você e sua esposa aí, Antônio e Celi. Lorenberg, você disse que tinha algumas perguntas, eu quero que você faça mais uma, então, para não ficar tão desprovido. Para você, né? Não, mas pode falar aí, pode ficar à vontade. Muito rapidamente. E aí vem no dia 25 de novembro de 2016. O senhor era eleito pela primeira vez presidente da FAMATO. O senhor chegou a dizer o seguinte, entre aspas, a grande meta da próxima gestão é implantar essa gestão participativa em que todos os sindicatos possam manifestar suas demandas e participar das decisões importantes. E aí vem a minha pergunta. Hoje, quase 6 anos depois, qual é o balanço que o senhor faz desta gestão participativa com todos os sindicatos decidindo ou trazendo uma decisão importante? 1 minuto e meio. Tá bom. Na verdade, tinha que perguntar isso aí para os presidentes dos sindicatos, não para mim, né? Mas nós fizemos uma coisa, porque não dá para fazer assembleia por todo tempo. Nós fizemos uma divisão regional do Estado de Mato Grosso. Nós dividimos o Estado de Mato Grosso em 10 regiões. E por que fizemos essa divisão em 10 regiões? Pela extensão territorial do Estado. Então, não tem como você juntar na mesma sala produtores rurais que estão, por exemplo, na região de Cáceres, região de Fronteira e Pantanal, para conversar que aqueles estão na última fronteira agrícola, Santa Cruz do Xingu. Os problemas são completamente diferentes, é como se fosse outro país. Então, como é que você vai discutir tudo junto? Fizemos essa regionalização justamente para fazer o levantamento dos seus problemas, de acordo com aqueles presidentes sindicatos daquela região, de uma forma homogênea. Fizemos isso, essas regiões dividindo por perfil socioeconômico e facilidade de acesso. E isso deu resultado. Essa participação deu resultado. Nós tivemos nesses 2 mandatos que eu tenho, que finaliza agora em dezembro, também essa pandemia no meio que prejudicou um pouco as ações, prejudicou um pouco as reuniões. Mas eu acredito que conquistamos grande parte do que tinha colocado em 2016, como você falou, 25 de novembro. Eu tenho que encerrar o programa aqui, eu tenho mais 2 minutos para encerrar o programa. Eu quero que o senhor faça um breve comentário sobre essa lei do Pantanal aí, que causou uma polêmica danada, rapaz, lá na Assembleia, mas enfim, né, que é a lei 8.830/2008, e que agora teve também uma discussão lá na Assembleia por conta disso, né, fala que trata aí da política de gestão e proteção da bacia do Alto Paraguai. O Pantanal, eu quero perguntar para o senhor sobre essa nova lei e essa questão da sustentabilidade no Pantanal do estado de Mato Grosso. Você pode fazer um comentário? Falando do Pantanal do estado de Mato Grosso. E nós temos o Pantanal do Mato Grosso do Sul, é o mesmo Pantanal. Aliás, a gente era o mesmo estado. Há uma legislação no estado do Mato Grosso do Sul e lá a importância econômica do Pantanal para o estado do Mato Grosso do Sul é maior que a importância econômica do Pantanal do estado do Mato Grosso para o Mato Grosso. Até mesmo porque lá a maior parte do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, a pecuária lá é bem desenvolvida, então eles têm receio de que alguma legislação mais restritiva aqui do Mato Grosso possa contaminar o Mato Grosso do Sul. E a gente fala absolutamente correto, porque se está lá, está certo, está bom, os animais não sabem qual que é a divisa, né? Opa, parei aqui, não passa, não pode passar. Passaporte seu, cadê o seu? E a outra coisa também é o seguinte, voltando sempre a falar para eles, a ciência que tem que pautar o que é o melhor. E nós temos uma unidade da Embrapa também no Pantanal. Tem que conversar com os produtores, porque no Pantanal existe há bastante tempo, a produção pecuária no Pantanal existe há bastante tempo e vai continuar existindo. Agora, o problema é que se fizer determinada legislação mais restritiva, pior até para o Pantanal. É, verdade. Tem que se preocupar com isso. Eu gostaria de continuar aqui, rapaz. Tem muito assunto no Lorenberg ali, ó. Lembra que ele falou agora há pouco que tem 50 assuntos ali? A gente não tem mais tempo, mas eu quero agradecer ao senhor mais uma vez por ter vindo, por ter aceito o nosso convite e pela explanação que fez aqui, muito aberta.
e que nós tenhamos aí o nosso agro cada vez mais forte. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lorenberg. Lorenberg tirou. Até eu achei que vinha alguma coisa mais antiga, mas 2016 tá bom. Está mais perto, né? Ele não foi tão fundo hoje, não. Tá Não, light esse rapaz aqui. Obrigado a Camila Tardim, que é assessora de imprensa. Você sabe a piadinha que eu faço toda vez, né? Que chegou cedinho, a Camila Tardim, que hoje chegou cedinho aqui, mais uma vez, a Vânia, e o pessoal todo da FAMAT, da assessoria, muito obrigado. Até amanhã, Lorenberg? Até amanhã. A gente entrevista amanhã Neurilan Fraga, presidente da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, às 7h30 da noite. Esse ICMS, essa redução, esse teto de 17%, tudo isso e muito mais com Neurilan Fraga, às 7h30 da noite, amanhã, aqui no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.